Meus amados, eu peço aos amados que abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos acompanhar juntos do verso 1 ao verso 9. Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 9. Aqueles que forem encontrando e puderem ficar em pé, que assim façam em reverência à palavra do nosso Deus. E meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também, vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Deus querido, pelo privilégio de estarmos aqui, na tua santa casa, Pai, ouvindo, Pai, da tua santa palavra, Deus. Eu peço, Pai querido, que o Senhor esteja nesse momento, tendo todas as nossas necessidades, Pai, porque só o Senhor sabe o que realmente precisamos, Deus, e nos usa, Pai, segundo o teu querer e a tua vontade, Pai, que aqueles que entraram aqui essa noite, Pai, possam sair daqui, Pai, repletos do teu Espírito Santo, Pai. Nós te pedimos isso no doce nome de Jesus, amém. Podeis sentar, meus amados. Para entendermos as palavras de Jesus, dirigidas aqui a seus discípulos, é preciso primeiro que compreendermos um pouco a respeito do contexto histórico-cultural, daquele momento, do que acontecia ali em Jerusalém, e a relevância desta palavra para a igreja de hoje, amém? Jesus se deslocava do cenáculo, onde fez a última ceia, com seus discípulos, em direção ao Monte das Oliveiras. Era um caminho não muito longo. Esta era a direção em que ele caminhava. Dentre os ensinos, Jesus faz uma analogia entre ele e a videira. Ora, meus amados, Jesus falava a judeus, homens que conheciam os escritos de Isaías. Eles sabiam que existia uma videira, a primeira videira, que era Israel. E Jesus falava justamente a respeito da videira verdadeira. Podemos ver isso lá em Isaías, capítulo 5:4. Embora a casa de Israel, seus profetas, o seu povo tenham falhado em produzir frutos de vida, sendo vista como a videira que não deu certo, Jesus, a verdadeira videira, jamais falhará, amém? Porque Jesus é perfeito, Jesus jamais nos decepciona.
Lá em João 10:10, a palavra de Deus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o desejo de Jesus Cristo para a vida dos seus discípulos, para a sua igreja de hoje. Simplesmente que não vivamos, mas que tenhamos vida abundante. Quando Jesus fala a seus discípulos da videira verdadeira, fala de si mesmo, fala do Pai, e de como é necessário muitos frutos e bons frutos de vida. Somente Jesus, através do seu Espírito e da palavra, pode nos capacitar a produzir bons frutos. O homem de si mesmo não pode produzir nada espiritual. Jesus nos fala como devemos agir para sermos seus discípulos e produzirmos os frutos. Podemos dizer que a videira equivale ao corpo de Cristo, ali falado por Paulo, e nos mostra como devemos ir no seio da igreja de Cristo. Jesus ensinou isso a seus discípulos, Jesus nos ensina isso. Esse foi o maior ensinamento de Cristo, que nos amemos uns aos outros. Assim como a videira, a igreja, com a palavra e com o Espírito Santo, amém? Quando reconhecemos Jesus como Senhor da nossa vida, o primeiro fruto produzido em nossa vida é o fruto do Espírito. Ele está no singular mesmo, é o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22. E a partir deste fruto, nós podemos gerar muitos outros frutos e nos tornarmos frutíferos no reino de Deus. É dessa maneira que Jesus deseja que vivamos. Lá em Gálatas 5:20, benignidade, bondade, fé, temperança, são esses os frutos produzidos. Somente estando em Cristo, nós podemos receber este primeiro e único fruto, e através dele produzir vida, e vida abundante, porque o Espírito de Deus pode parecer simplória para muitos. Eu conheço alguns aqui, tem crentes aqui de 25, de 30, 35 anos, então a pergunta que eu vou fazer pode ser muito simples, sim. A pergunta é: quem é Jesus para você? Jesus se apresentar a você, talvez você diga: Jesus é o meu Salvador, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o meu Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. A terceira pergunta você não precisa responder, ela é retórica. Você tem deixado Jesus ser o Senhor da sua vida? Seja sincero consigo mesmo. Quem tem reinado verdadeiramente em sua vida? Você consulta as Escrituras antes de tomar decisões importantes? Você ora? Você compartilha com o Senhor em oração? Ou você simplesmente age pelo impulso, ou pelo poder do dinheiro, ou pelo poder do conhecimento, como fazem muitos? Será que você consulta? Jesus tem participado dos seus negócios? Você tem orado a Jesus antes de executar os seus planos? Ah, meus amados, como seríamos felizes. No verso 2, Jesus diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, ela vem do grego airo, e significa levantar. Não é cortar, como diz algumas tradições, ou tirar. Nós não perdemos a salvação. Sai pela sua seara, sai pela sua vinhanteira, e começa a pegar os galhos da videira, da sua vinha,
aqueles que estavam no chão, melados de lama, de areia, e começa a suspendê-los. Se eles ficarem no chão, eles vão produzir raízes em terra seca e rasa, e não produzirão nada mais do que frutas azedas e pequenos frutos. Mas quando é feito esse levantamento, ela começa a brotar, e as suas raízes vão buscar a seiva na videira verdadeira. Nós não podemos ter vida espiritual se não estivermos inseridos na videira, incestados na videira verdadeira. Eu digo incestados porque fomos chamados pela graça. Nós não somos judeus, mas pela graça nós tivemos o direito de permanecer, de estar em Cristo Jesus. Amém? A segunda palavra que ele fala nesse versículo é a palavra toda árvore, mas aqui Jesus fala da videira. Quando ela produz frutos, o lavrador precisa fazer uma pequena limpeza, precisa tirar os insetos, as pragas, precisa podar algumas folhas secas. Isso chama-se a limpeza, para que ela possa produzir mais e bons frutos. É dessa maneira que Deus trabalha em nossa vida também, cortando, podando, limpando, de modo que a nossa sermos limpos pela palavra de Deus, não só aos domingos, mas todos os dias. Amém? Precisamos ler a palavra todos os dias, porque ela é que nos limpa. Lá no Salmo 1, a palavra de Deus, e que as suas folhas não secam. Amém? Então, a vitalidade, a transformação de vida na palavra de Deus. Então, nós como crentes, nós como varas insertadas na videira verdadeira, nós não podemos, viremos definhar espiritualmente. E isso tem sido o problema de muitas igrejas. Não podemos ficar somente pelo sermão que é pregado no domingo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus estava há 3 anos, dia após dia, convivendo, ensinando os seus discípulos. E nesse último momento, antes de ser entregue, ele ainda ensinava os seus discípulos. Ele ainda os amava. No cenáculo ele os amou. Ele os instruiu, lavou os seus pés, ensinou a eles a mutualidade. Ensinou que o menor... Jesus falou que eles estavam limpos pela palavra, mas havia ainda um grande desafio a seus discípulos. Por isso Jesus falava-lhes nos últimos momentos. O verso 4, algumas versões diz, está em mim. Outras diz, permanecei, não estiver na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Meus amados, sem Cristo, nem tente fazer a obra de Deus. Sem Cristo, não tente fazer o evangelismo. É preciso receber de Cristo a seiva. É preciso receber de Cristo o Espírito, para que possamos falar daquilo que vivemos, daquilo que lemos. O proposto por Cristo aos seus apóstolos, seus discípulos que se tornariam apóstolos, é o mesmo desafio que Jesus nos propõe hoje: permanecer. É muito fácil, irmão, eu fazer um apelo aqui e dizer, quem quer receber Jesus pela fé? Um apelo não, um convite, porque quem apela está fazendo algo, mas não é só isso. Indica que você tem um desejo, mas não é só isso. É preciso permanecer ativo na palavra de Deus. Permanecer é a palavra-chave, e não é fácil. O reino de Deus é ganho pelo esforço. Aquele que tem o Espírito, ele pode até se afastar, mas ele não permanece distante, ele permanece dentro da obra. Amém?
Ele retorna de maneira apática, vindo só nos domingos à igreja, mas participando ativamente das programações da igreja, ajudar no sustento financeiro da obra, através dos dízimos, das ofertas, atender às convocações para os trabalhos no templo e nas congregações, tomar decisões, participar ativamente da obra de Deus. E principalmente, meus amados, cuidar de si mesmo, da sua vida espiritual, para que você possa ter autoridade espiritual para evangelizar, para falar da palavra de Deus, começando na sua casa, depois na sua igreja e depois na sua vizinhança. Paulo deu esse conselho a Timóteo: cuida de ti, cuida de ti. Se você não trabalhar a sua vida espiritual, como você vai produzir frutos? Como você vai ganhar almas para Cristo? Eu sei que há muitas dificuldades nesse permanecer nessa caminhada, mas nós devemos priorizar a obra de Deus. Jesus priorizou a obra de Deus porque ele tinha a visão de eternidade. Precisamos ter a mesma visão de eternidade, que as coisas são passageiras, que hoje nós estamos aqui, amanhã não estamos, que hoje nós temos, amanhã não temos, mas aquilo que produzimos é passageiro, mas o que Jesus produz em nós, isso tem um peso de eternidade, amém? Isso você não perde, por isso precisamos priorizar as coisas do reino de Deus. João 9,4 diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Precisamos fazer enquanto podemos fazer, meus amados. Mateus 6, 31, 33, diz que devemos dar prioridade às obras de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Certamente não poderemos participar de tudo, mas se priorizarmos, participaremos da grande parte daquilo que a igreja precisa, para o crescimento da obra e do reino de Deus. No verso 6, Jesus nos adverte, ele diz assim, ele adverte a seus discípulos: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e os lançam no fogo, e ardem. Jesus nos ama, nos ama. Jesus deseja que cada homem, cada alma seja salva, deseja. Jesus é amor, mas Jesus também é justiça. Se você não estiver conectado na videira, se você não estiver tendo uma vida produtiva, a tendência é um esfriamento, é um afastamento da obra de Deus. E o que é que isso produz? A falta de vigor. Ele diz que será lançado fora. Ele diz que secará. Há uma frieza, há uma falta de apatia com a obra de Deus, consequentemente um afastamento. Então Jesus adverte que nós não devemos nos afastar da obra de Deus, pelo contrário, devemos nos inserir nessa obra. Não há nenhum crente sem dom. Todo crente tem um dom. Talvez você não saiba qual é o seu dom, mas se você pedir a Deus entendimento, Ele vai te dizer qual é o teu dom. Se você começar a colocar em prática, você vai sim saber aquilo que Deus colocou. Certamente um dom todos nós temos, porque é uma ordem. Todos nós podemos testemunhar do que Jesus fez por nós, amém? Jesus disse lá: vós sois o sal e a luz.
O que é que acontece com o sal quando ele não dá sabor? Ele diz lá que ele se torna insípido. Ele é lançado fora. Jesus não nos salvou para simplesmente salvar, mas Ele nos escolheu para que nós dessemos frutos e bons frutos, amém? Ele nos chamou, nos salvou para que nós fizéssemos a obra dEle aqui na terra, até que Ele retorne. Essa é a promessa. E o resultado de permanecer, verso 7 e verso 8, diz assim: se vós estiverdes em mim, isso é, se vós permaneceis em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O verso 9 finaliza, Jesus dizendo assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Então, meus amados, o desafio para a igreja de hoje é permanecer no verdadeiro amor, é permanecer em Cristo. Eu quero que você se sinta desafiado a trabalhar nesta igreja, agora em missões, a fazer aquilo que Deus nos chamou para ser feito, porque você é a resposta de oração dessa igreja, é você mesmo a resposta de oração para o que deve ser feito aqui, e Deus já tem te capacitado, Deus tem te dado os recursos, Deus tem te dado a saúde. É preciso que você venha investir na obra de Deus, investe a tua vida. Vamos colocar em pé? Vamos orar? Eu só falei dos 9 primeiros versículos, tem muito mais coisa para ser falada, mas eu creio que isso é o suficiente por hoje, para que possamos sair do nosso lugar e movimentar a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. Pai, obrigado, Deus, pela tua igreja, Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus, que nos ensina a permanecer, Pai, em Ti, Senhor. Nos ajuda a sermos fiéis a Ti, Senhor, a sermos verdadeiros discípulos de Cristo, Pai. Nos anima, Pai, com Teu Espírito Santo, Pai. Nos capacita cada dia mais, Senhor, para fazer a Tua obra e ganhar vidas para o Teu reino, Senhor. Eu Te peço por cada irmão, cada homem, cada mulher, cada criança que entrou aqui essa noite, Pai, que o Senhor esteja nesse momento, falando diretamente ao coração dela, através de tudo aquilo que foi falado aqui essa noite, Pai, que ela possa refletir, Senhor, que ela possa direcionar os seus pensamentos, que ela possa verdadeiramente investir a sua vida no reino, Senhor, que ela possa entender o verdadeiro sentido de estar ligado à videira, Pai, de ter esta vida tão abundante que o Senhor nos prometeu, Pai. Eu Te peço, Pai, por cada vida aqui presente, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu tenho 2 convites a fazer essa noite. O primeiro convite, podem sentar, igreja. O primeiro convite, ele é um convite feito por Cristo, porque esse é o chamado dele. Se aqui essa noite há alguém que ainda não é discípulo de Cristo, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, e deseja fazê-lo hoje, levante a tua mão e nós vamos orar por você. Há alguém aqui essa noite que quer ser discípulo de Cristo, que ainda não é? E quer receber a salvação do Senhor? Há alguém essa noite? O segundo convite é para aqueles que falharam em permanecer na obra por algum motivo, que se afastaram, que tiveram dificuldades. O Senhor te convida essa noite para retornar. Se há alguém que andou distante dos caminhos do Senhor e deseja voltar, venha aqui à frente, em nome de Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém que deseja retornar? Alguém que deseja novamente receber de Cristo? Alguém aqui ainda essa noite
que deseja retornar para a casa do Pai? Se há, levanta a tua mão. Não saia daqui sem fazer isso. Amém, glória a Deus. Irmão Alielton sentiu o desejo de, perante a igreja, dar esse testemunho, que deseja retornar à obra do Senhor. Certamente ele entendeu a palavra pregada, o Senhor falou ao coração dele, e esta igreja deve amar e abraçar esse servo do Senhor, que torna aqui publicamente a voltar para a obra de Deus. Ainda há pessoas aqui que desejam voltar, que ainda não fizeram isso. Não saia daqui e não perca essa oportunidade. Ou há alguém que ainda não recebeu Jesus pela fé? Se há, venha até aqui. Se não há, nós continuaremos orando, intercedendo e louvando a Deus. Vamos colocar em pé, vamos orar pela vida dele, pela vida da família dele. Porque, meus irmãos, não é fácil confessar o nosso pecado, não é fácil estar diante da igreja e dizer: eu andei distante, quero voltar. Somente pelo Espírito isso é possível. Pai, levante a sua mão para cá. Pai, obrigado, Deus, pela vida do Arielson, Pai. Abençoa esse teu servo, Senhor. Que ele possa nesse momento, Pai, estar sendo abraçado espiritualmente pela tua igreja, Pai. Que a família dele, Pai, esteja debaixo das orações desta igreja, Pai. Meu Deus, ajuda o teu servo a caminhar nos teus caminhos, Pai. A permanecer fora de homens, Pai. Mas isso é obra do teu Espírito, Senhor. Nós entregamos essa vida sarada, plenamente em tuas mãos essa noite, Pai. Faça a tua vontade na vida dele, Pai. Fortalece. Dá a ele o entendimento necessário, Deus, para conduzir a sua família como sacerdote do lar, nos teus santos caminhos, Pai. Nós te louvamos e agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. E voltar lá para o seu lugar. Deus abençoe. Passa a palavra ao dirigente.